Muito boa noite. Eu tenho aproveitado muito esses vídeos que têm passado, em que várias pessoas têm dado testemunho de como Deus mudou a sua vida. E apesar de serem testemunhos rápidos, como esse aqui, aliás, o da semana passada, o Dr. Ben Carson, descobri que tem um filme, todo mundo sabia, eu não sabia, que tem um filme sobre a história dele, acho que, se não me engano, chama-se Mãos Talentosas. É isso, acertei? Muito interessante o filme. Tem também um filme sobre a Bethany, que chama Soul Surfer, em inglês, em português deve ser Soul Surfer, alguma coisa assim, tá? Mas que conta a história dela, e eu quero que vocês prestem atenção, espero que vocês tenham prestado atenção, quando ela diz, de repente eu estava orando, perguntando qual era a vontade de Deus para a minha vida, e um tubarão arrancou o braço dela. Você fala, peraí Deus, tanta coisa para ser a tua vontade para a minha vida, um braço a menos, não. Ainda mais para uma atleta profissional, para qualquer um de nós. No entanto, ela diz, eu acho que a gente sempre tem que olhar as oportunidades que Deus nos dá para falar dele, para compartilhar a vida dele e ser uma luz, ou refletir a sua luz. Gostaria que nós começássemos a falar sobre isso hoje. A nossa série que começa hoje é justamente sobre compartilhe. Antes de entrar na série propriamente, eu queria reforçar, se eu posso, um aviso com respeito ao curso que nós vamos ter sábado que vem, sobre escatologia. Escatologia é um palavrão, não no sentido de ser uma palavra suja, mas é uma enorme de uma palavra, que significa as coisas que estão por acontecer. Eu não sei como é que é você, como é que tem sido a sua vida. Eu lembro da minha tia, Judite, já falecida, que é uma senhora muito simples, mas que tinha uma fé muito viva. E para ela, quando acontecia alguma coisa estranha, ela falava, é o fim do mundo, é sinal dos tempos. Tudo para ela era sinal dos tempos. Acontecia alguma coisa, era o sinal dos tempos, era o fim do mundo. Nós estamos correndo em direção ao fim do mundo. Nós estamos cada vez mais próximos, obviamente, do fim do mundo. E eu não sei como é que isso pega você, mas quando você ouve das guerras, especialmente ali em volta de Israel, o próprio califado, o Estado Islâmico, que algumas pessoas não entendem, mas esses muçulmanos estão de novo, não são os muçulmanos, é um grupo muito específico de muçulmanos que querem tomar todo o Oriente Médio. Você fala, são os loucos. Podem ser, mas eles já tomaram metade de 2 grandes países e continuam enfrentando o mundo inteiro. É o pessoal que no vídeo posta aqueles vídeos maravilhosos na internet de gente cortando o pescoço do outro. O que é isso? É sinal dos tempos, é o fim do mundo. Ele está chegando. E eu não sei como é que isso pega, mas eu gostaria que nós tivéssemos uma consciência um pouco mais crítica a respeito de eventos assim. Eu definitivamente não apoio tudo que o Estado de Israel faz. Tem muita coisa que o Estado de Israel faz que é loucura. Mas definitivamente Deus tem um plano para o Estado de Israel. Você fala, mas eles são um monte de coisa. Não vamos nem falar do nosso Estado, tá? Estamos falando dos outros. Mas, o pessoal fala, mas morreram mais de 2.000 palestinos. É verdade, é uma tragédia. No Brasil morrem 60 mil por acidente de trânsito, no mínimo. Isso aí é uma contagem baixa. O que eu quero dizer é, eu queria reforçar o convite para você vir e investir um sábado, entendendo o que é que a Bíblia tem a dizer a respeito do fim do mundo. O que vai acontecer? O que a Bíblia diz que vai acontecer? Como é que isso se encaixa? Como é que isso pode se transformar em esperança? Esperança daquilo que Deus quer fazer por nós. Mas hoje eu quero começar a falar sobre compartilhe. Nas próximas 3 semanas nós também vamos falar sobre isso. Como é que a gente pode compartilhar a nossa fé? O que significa compartilhar a nossa fé? E eu queria começar com uma pergunta muito simples, que é a seguinte. Se você fosse começar um movimento que você pensa assim, eu quero que esse movimento atinja o mundo inteiro. Que o mundo inteiro seja diferente por causa do movimento que eu vou começar. Provavelmente você não começaria com um bando de gente iletrada,
num lugar obscuro, sem dinheiro, sem influência e morrendo de medo. Não é um jeito de começar um movimento mundial. Mas foi exatamente assim que Jesus começou a igreja. Os discípulos estavam amedrontados. O começo de Atos diz que eles estavam escondidos numa sala com as portas fechadas e morrendo de medo do que ia acontecer. Você tinha gente de várias línguas, eles não se entendiam, eles tinham opiniões diversas sobre o que significava seguir a Jesus, eles eram confusos, eles estavam em conflito e apavorados. E estavam numa província do Império Romano, na Judéia, que era uma província famosa por criar problema. Ser nomeado governador da Judéia era para líderes que não tinham muito futuro no Império Romano. Se você cresceu aqui, cresceu ali, não sei o que fazer com esse cara, manda ele governar a Judéia. Por quê? Porque é um pepino aquilo. Aquele povo não se entende, vive se matando. Ainda assim, Jesus começou em Jerusalém um movimento que mudou a história. Desde o nosso calendário até toda a cultura ocidental e oriental. Como é que você muda a história? Algumas pessoas pensam, bom, se eu fosse Jesus, eu começaria fazendo grandes milagres. E faria assim o dia dos milagres. Vem cá porque vai ter milagre para todo mundo e todo mundo vai acreditar e nós vamos mudar o mundo. Bom, houveram milagres ali no começo da igreja, mas milagres não eram o ponto central. Aconteceram, mas não foi por meio dos milagres que Deus transformou. Já sei, eu vou então reunir as mentes mais brilhantes do mundo. Nós vamos pensar no melhor sistema filosófico, no pessoal mais sábio, mais cabeça, e nós vamos montar uma ideologia, uma filosofia de vida que vai convencer o mundo inteiro. Ao longo da história nós tivemos homens cristãos extremamente brilhantes, mas não é por isso que você vai mudar o mundo. Aliás, o modo como você muda o mundo é muito simples. E, na verdade, é meio vergonhoso. Nós vamos olhar várias passagens da Bíblia. Eu vou começar olhando Atos. O livro de Atos é o livro histórico de como a igreja começou. Como é que Jesus, depois de falar para os discípulos como é que seria, como é que eles levaram adiante as instruções de Jesus? E logo antes dele subir, enquanto ele estava subindo as alturas, Atos capítulo 1, verso 8... E eles estavam perguntando justamente sobre o fim do mundo. Porque Jesus falou, olha, eu vou subir e tal, e os discípulos falaram, escuta, Jesus, e quando é que acaba o mundo? Conta para nós aí, vai, quando é que vai ser o fim? E Jesus fala, olha gente, a data não é para vocês saberem, tá? Mas olha o que ele fala no verso 8, Atos 1:8. A data não é para vocês saberem, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhas, vocês serão minhas testemunhas. E eu comecei a pensar sobre isso, olhei no dicionário o que significa testemunhas. E uma testemunha é alguém que presenciou ou sabe de um fato e é chamado para contar como é que foi. Testemunha não tem que ser poderoso, sábio, inteligente, tem que ser verdadeiro, só isso. Ele não pode contar que era um carro amarelo quando na verdade era um carro vermelho. Mas ele chega, ele estava aqui, aí apareceu o carro amarelo, bateu no outro e aconteceu isso. De quem que é a culpa? Não sei, eu sou só testemunha. Culpa é o juiz que define. Eu só vou dizer o que eu vi. Jesus então fala, como é que nós vamos mudar esse mundo? Vocês vão receber poder por meio do Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas, vocês vão falar do que aconteceu. E eu creio que muito do que acontece no meio cristão é que nós achamos que ser testemunha é convencer as pessoas de um fato. E deixa eu separar esses dois. Testemunhar é uma coisa, convencer é outra. Testemunhar é você atestar, eu estou lendo aqui que eu tirei do dicionário, atestar, confirmar,
declarar que eu vi e eu sei que as coisas são assim. Isso é testemunha. Você não tenta convencer ninguém, você só fala, olha, comigo foi assim. Convencer já é diferente, eu quero persuadir, eu quero fazer com que ele concorde comigo por meio de razão, apresentação de fatos, persuasão, argumentos. Eu quero que você concorde comigo. A diferença fundamental é que esse aqui não está... O objetivo dele não é convencer, não é que o outro concorde, é só dizer, comigo foi assim. Ah, eu não concordo. Cara, pode concordar ou não, comigo foi assim. Ah, mas você está errado. Comigo foi assim. Esse é um fato que ninguém pode negar. Ah, mas você... Tudo bem, comigo foi assim. Enquanto o outro não, ele quer entrar numa queda de braço intelectual. Olha, você tem que entender isso, tem que entender aquilo, na verdade. E eu creio que muitos de nós cristãos entramos em encrenca quando a gente vem para cá. E na verdade Jesus nunca disse, vocês vão receber poder do Espírito Santo sobre vocês, e aí vocês vão convencer todo mundo. Não é isso que ele pediu? Vocês serão testemunhas. Testemunha não convence necessariamente. Até o testemunho pode ser base para a pessoa se convencer. Mas o papel de convencer é de Deus, não é meu. O meu papel é ser testemunha. Vamos olhar um exemplo muito claro que aconteceu, esse no Evangelho do apóstolo João. João capítulo 9. Nós temos uma situação muito interessante que acontece aqui, que é assim, Jesus curou um cego. Na verdade, nos evangelhos ele curou uns 3 ou 4, mas aqui ele está falando de um deles, João capítulo 9. Então, ele curou esse cego, era sábado, isso para os judeus era um crime religioso, você não podia fazer isso. Para eles a religião era mais importante do que a vida naquele momento. E Jesus curou o cego. Curou e falou, olha, Deus te abençoe. E aí o pessoal ao redor dele começou, quando viu esse homem andando e vendo as coisas, falou, não deve ser ele não, esse cara está enrolando. A gente conhece o Zé, se vocês me permitem, espero que nenhum dos Zés presentes se aborreçam, tá? O Zé hipotético aqui, o Zé, ele era cego desde pequenininho. Como criança ele era cego, como adolescente ele era cego, como em adulto era cego. Ele era um mendigo, ele ficava pedindo dinheiro porque ele não vê. E agora estou vendo o Zé, vendo. Estou percebendo o Zé andar por aí e os olhos dele funcionam. Isso não faz sentido. Ou não é o Zé, ou esse cara enrolou a gente a vida inteira. E a gente lê que o cego dizia, sou eu mesmo. Gente, sou eu. E isso criou um tumulto, porque aí os fariseus, as autoridades religiosas, que não queriam que Jesus ficasse famoso, chamaram o Zé e falaram, como é que você está vendo? Não sei, eu estou vendo. Não, mas está errado isso. O que aconteceu? O que você fala de Jesus? Ele falou, nem sei quem é Jesus, eu sei que eu estou vendo. E nós chegamos num verso 24 do capítulo 9. Os líderes queriam de alguma maneira desmerecer o que Jesus tinha feito. Eles queriam dizer, não foi assim, ele não te curou. Eles queriam contrariar. Então, verso 24 de João 9. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador, que Jesus é pecador. Eles queriam desmerecer. A resposta do cego é ótima. Ele fala, não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Esse é o testemunho. O testemunho não está preocupado se Jesus é totalmente homem, totalmente Deus, se ele é 100% de um, 50% do outro, para onde foi a água do dilúvio, com quem Caim casou, e outras passagens obscuras da Bíblia. O testemunho fala só uma coisa, eu era assim, agora eu sou assado. Eu era cego, agora eu vejo. Ah, mas Jesus não é tudo isso. Cara, não sei se Jesus é tudo isso. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. É só isso que eu sei. A única coisa que eu posso dar de testemunho é isso, eu não sei muita coisa. Essa é a nossa tarefa principal como cristãos. É falar a diferença que Jesus tem feito na minha vida para vocês. É só isso.
Eu tenho muita coisa para aprender da Bíblia. Eu tenho muita coisa que Jesus quer mudar na minha vida. Nós estamos falando sobre experimentar ser transformado. Nós vimos uma menina surfista que perdeu o braço, ainda assim ela experimentou ser usada por Deus. Semana passada nós ouvimos falar de um adolescente que tinha um temperamento tão terrível que ele uma vez tentou dar uma martelada na cabeça da mãe. E num dia, por uma briga boba, pegou uma faca e foi dar uma facada na barriga do amigo. A lâmina quebrou, graças a Deus. Ele correu para casa e ficou pedindo a Deus para transformar a sua vida. E ele foi transformado. Se você falasse com esse, depois se tornou um grande cirurgião, Ben Carson. Se você falasse com ele, me explica de Jesus, será que Jesus? Ele ia dizer, olha, não sei, eu sei que eu era um traste, um guri complicado, que queria bater na minha mãe, quis dar uma facada no meu amigo, Deus me encontrou, transformou minha vida, hoje eu sou conhecido como Ben o Gentil. Quer dizer, o traste virou gentil. Coisa boa, né? Podíamos ter mais traste virando gentil, eu gostei dessa ideia. Eu podia ser mais gentil. Testemunho é simples, gente, não é uma coisa complicada. Que diferença Jesus fez na sua vida? Eu pedi para colocar nos bancos aí uns papeizinhos. Tem alguns brancos, outros são meio amarelos assim. Se você tem uma caneta, pega esse papelzinho, eu quero que você faça um exercício comigo. Se você tem outro papel, também pode pegar. Isso aqui é só porque fica fácil. Eu queria fornecer isso para vocês. Você vai pegar um papelzinho aí e você vai colocar assim o número 1, 2 e 3 aqui desse lado. Isso aqui é uma coisa teológica profunda, tá? Preparem-se porque agora vai ser complicado. A coisa vai ficar séria aqui. 1, 2 e 3. Acho que lá em cima tem nos bancos papel. Acho que nas cadeiras não tem, então emprestem para o pessoal lá do lado, vamos dividir por aí. Se você tem outro papel, pode usar também. Você vai colocar 1, 2 e 3, e você vai ver como é simples o seu testemunho. Número 1, você vai falar, como é que era a minha vida antes de conhecer Jesus? Pode ser uma palavra, pode ser meia dúzia de palavras. Você pode, se você é mais prolixo, você vai escrever 35 folhas, mas não tem esse papel todo, nem o tempo, tá? Coloca lá, como é que era a minha vida antes de... Deixa eu contar como é que era a minha, para vocês verem como uma coisa é curta e simples. Eu cresci numa família religiosa. A gente ia na igreja todo domingo. Se eu dissesse como é que era a minha vida antes de Jesus, eu era inseguro e amargurado. Inseguro e amargurado. Eu morria de medo. Eu tinha o tamanho que eu tenho aos 14 anos. Então eu fazia cara de mal. Eu ia para a escola armado. Eu brinco sempre que naquele tempo armado era canivete. Hoje em dia, menos que 38, o pessoal nem te respeita na escola, né? Brincadeiras à parte. Mas eu ia armado, porque tu era mal? Não, porque eu era apavorado. Porque como eu era grandão, o grande desafio era bater no grandão. Então eu fazia cara de mal, e eu andava armado, mas eu morria de medo. E o meu medo não era só de apanhar na escola, não sei porque eu nunca apanhei na escola, nunca sofri violência. Mas o meu grande medo é que as pessoas descobrissem o quanto que eu não prestava. E quando elas me descobrissem, elas iam me jogar fora. Iam me jogar no lixo. Então, eu inventava todo tipo de desculpa. Eu ia mal numa prova, não fui eu, que o professor não avisou, aí não deu tempo. E aí quando eu fazia coisa errada, e como eu fazia coisa errada, não fui eu, foi o outro que... E aí eu inventava, por quê? Insegurança. Então, insegurança, e aí quando não dava certo as minhas desculpas, eu ficava amargurado. No número 1 eu colocaria insegurança e amargurado. No número 2, põe aí como é que você encontrou a Cristo. Se você já encontrou, algumas pessoas já ouviram falar de Cristo, mas Cristo ainda é assim uma figura, uma referência distante, em algum lugar, algum canto assim. Cristo é legal, eu gostei daquele filme Paixão de Cristo, foi bacana, mas assim, não tem nada a ver com a tua vida. Mas se você encontrou com Cristo, como é que foi? Deixa eu contar para vocês como é que foi na minha vida também. Te falei que eu cresci numa família religiosa, e eu tinha certeza de duas coisas, que Deus era santo e que eu não prestava. Isso aí eu sabia de cor. Não sabia muito mais que isso, não.
Que Deus era santo, eu já tinha ouvido o pastor falar, meus pais falarem, todos já sabia de tudo. Que eu não prestava, eu tinha uma longa lista de razões que eu sabia que eu não prestava. E eu ficava sempre assim, eu espero que o que eu faço de bom compense o que eu fiz de ruim. Lá no fundo eu sabia que não compensava, mas eu... Aí um dia eu fui num acampamento Palavra da Vida, lá em São Paulo, em Atibaia, e alguém me falou que Deus me amava. Tá, Deus é perfeito, Ele é amor, tá, tranquilo. E que Ele me perdoava de graça. Falei, não, para, Deus é trouxa agora, vai me perdoar assim, de graça. Não, Deus te perdoa integralmente. Basta você confiar nele. Eu falei, peraí, vamos devagar, que eu confio nele. E é de graça, sim? E como é que fica isso? Eu levei uns 4, 5 dias para entender o que era falado. Até que no final daquele acampamento, eu sozinho, me ajoelhei do lado da minha cama e falei, Deus, eu já tentei ser bonzinho, eu não consigo. Eu sei que a minha lista do lado ruim está muito maior do que do lado bom. Então, eu vou precisar que o Senhor perdoe o todo. O que eu fizer de bom fica de lucro, tá? Mas o que eu fiz de ruim, o Senhor tem que perdoar tudo, não sobra nada. Foi assim que eu encontrei Jesus. É simples, não é? Você não leva 2 horas para explicar isso. Número 1, como é que era a sua vida antes de Cristo? Número 2, como é que você encontrou a Cristo? Número 3, o que é que mudou depois que você encontrou a Cristo? Eu gosto muito da música que o Ed cantou para nós aqui, porque ele começa falando, trago marcas na minha vida, já apanhei bastante, já sofri muita coisa, mas a minha vida se transformou. Com isso, eu sei, e não é o que ele está dizendo, não é que os meus problemas acabaram. Eu ainda sou uma pessoa, com insegurança eu não luto tanto, com amargura eu luto. Mas eu sei que na hora que vem um momento de insegurança, um momento de amargura, eu corro para Deus. E eu tenho encontrado um conforto na presença de Deus, uma esperança, uma certeza que muda a minha vida. Me dá um outro rumo de vida. Pela graça de Deus, pelo poder que Ele prometeu lá em Atos, a minha vida tem sido transformada. Alguns dizem, falta muito ainda, Daniel. Falta muito. Tem muita coisa que ainda não foi transformada. Testemunho é isso, gente. É 1, 2, 3. Como é que era a sua vida antes? Como é que você encontrou Jesus? O que é que mudou? Agora, isso você consegue falar, não consegue? Não, mas as pessoas vão me fazer perguntas que eu não sei responder. Tu não tem que responder o que tu não sabe. Tu não é enciclopédia, não é Google. Tu é testemunha. Deus para mim foi assim, eu não sabia, eu tinha esse problema, encontrei a Deus, agora eu sou assim. Tá, e para onde foi a água do dilúvio? Não faço a menor ideia. Eu sei que eu era cego, encontrei esse Jesus, agora eu vejo. E o que é que aconteceu com os dinossauros? Também não faço a menor ideia. Mas eu era cego, encontrei com Jesus, agora eu vejo. Esse é o nosso papel. E é isso que nós somos chamados a fazer. Vamos voltar ali para Atos, capítulo 4 dessa vez. Jesus, em capítulo 1 de Atos, Jesus vai aos céus e fala, olha, vocês vão ser minhas testemunhas. E aí os discípulos assustados esperam, o Espírito Santo vem, transforma a vida deles, e eles começam a falar, olha, era assim, encontrei Jesus, agora sou assim. Era assim, encontrei Jesus, agora sou assim. E os líderes religiosos, os mesmos que crucificaram Jesus, ficaram irritados. Aí eles prendem Pedro e João. E eles dizem, olha, vocês têm que calar a boca. Tem que parar de falar de Jesus. Está incomodando todo mundo. Para de falar de Jesus. A resposta deles é outro exemplo brilhante de testemunho. Atos capítulo 4, versos 18, 19 e 20. A gente lê assim. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Escuta, ô seus crentes chato, para de falar de Jesus. É isso que eles disseram, tá? No nosso linguajar aqui. Verso 19. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos,
se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Ou seja, vocês são os religiosos da época. O que vocês acham? O certo é eu desobedecer a Deus e obedecer a vocês? É isso que é certo? Verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não posso deixar de falar daquilo que acontece na minha vida. Eu não posso deixar de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. E aqui, para mim, vem talvez um dos pontos centrais do nosso testemunho cristão. O que é que Deus tem feito na tua vida? Se a única diferença que Jesus tem feito na tua vida é onde você está no domingo à noite, tu perdeu o bonde. É muito pouco. Porque onde você está no domingo à noite não é razão suficiente para eu mudar a minha vida. Mas, se você disser, eu era um brigão, tentei matar um amigo, aí encontrei a Deus, hoje eu sou gentil. Se eu era alguém que não tinha esperança, vivia amargurado, deprimido, encontrei a Deus e agora eu estou encontrando uma razão de viver. Se o meu casamento estava acabando, eu e minha esposa estávamos quase nos pegando, aí Deus entrou na minha vida, mudou o meu coração. E por mudar o meu coração, eu consegui me conectar com a minha esposa. Isso tem impacto. Isso muda a vida. Quero pedir para vocês irem olhar vamos olhar mais duas passagens. A primeira delas, em Pedro. Primeira carta de Pedro, lá no fim do Novo Testamento. Quando o apóstolo Pedro está falando sobre sofrimento, e ele fala assim, olha, se vocês têm que sofrer, que pelo menos seja por uma boa razão, que vocês sofram por viver como Deus quer. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. E ali nós lemos assim, se vocês vão sofrer, tenham coragem, não fiquem amedrontados, Deus está cuidando de vocês. Verso 15 a gente lê, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Santificar Cristo como Senhor não é criar uma capelinha para Ele, mas é dar para Ele o lugar de honra na tua vida. Ou seja, na tua vida, qual que é o ídolo? Quem é que manda na tua vida? Mando eu. Tá? Ele está dizendo, antes de qualquer outra coisa, deixa Cristo mandar na sua vida. Que Cristo seja o eixo central da sua vida. E olha o que ele diz na segunda metade do verso. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam preparados para responder a quem pedir a razão da esperança. Esperança é coisa séria. Esperança é muito mais do que vontade. Eu, como corintiano, tenho esperança que o Corinthians ganhe. É uma esperança meio furada, eu sei, não precisam rir, tá? Mas tem gremista e colorado que tem a melhor. Deixa para lá, vamos deixar para lá. Esperança não é vontade, esperança é algo no qual eu posso confiar. É algo no qual eu posso pendurar a minha vida. É algo no qual eu posso falar, essa é uma razão para viver. Imagina se você dedica a sua vida para uma causa, para uma razão, e no fim da vida tu descobre que é tudo futilidade, é tudo besteira. Já pensou que triste? Sacrifiquei minha vida, minha saúde, minha família, correndo atrás de alguma coisa, e hoje eu descubro que é tudo besteira. Então, o apóstolo Pedro diz assim, olha, deixem Cristo ser o centro da sua vida. Não só uma boa ideia, algo que eu falo, legal, Cristo é legal. Não, santifiquem a Cristo como Senhor, ponham a Cristo como Senhor no seu coração, que as minhas escolhas estejam alinhadas com Cristo, e esteja pronto para responder a qualquer um que perguntar, por que você tem essa esperança? Por que você confia em Cristo?
Eu já fiz essa apresentação uma vez, eu quero fazer de novo agora. Tem um versículo que ao longo dos anos, na igreja cristã, tem sido usado como versículo central do Evangelho, que é João 3,16. Eu vou pedir para o pessoal projetar João 3,16. Eu quero que vocês acompanhem essa explicação por duas razões. Primeiro, isso é uma explicação da razão da esperança. Se você falar, Daniel, por que você tem esperança? Por causa disso aqui. Já vou explicar. Se você nunca ouviu sobre isso, presta atenção. Talvez Deus te trouxe aqui hoje especificamente para que você pudesse ouvir a razão da esperança que nos une como igreja. Como igreja nós temos opiniões bem diferentes. Quanto a estilo musical, estilo de roupa, time de futebol, partido político, horário de chegar em casa, e etc, 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 etc. Tá? Mas tem uma coisa que nos une radicalmente. Além da palavra, a palavra centralmente, mas é essa esperança. A esperança que nos faz olhar para frente. A esperança que é onde nós colocamos a nossa fé. E eu quero repetir isso, acho que muitos já conhecem, por quê? Porque nós precisamos nos acostumar a explicar por que nós cremos. É aquele, eu era cego, encontrei Jesus, agora eu vejo. Mas quem é Jesus? Boa pergunta, deixa eu te explicar. João 3,16, a gente lê assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tanto amou o mundo, de tal maneira amou o mundo, que Ele deu o seu Filho, para quem crê nele, escapa da morte e tenha vida. Me acompanhe enquanto eu faço aqui a projeção. Deus criou o homem, nós acreditamos nisso, nós sabemos pela palavra de Deus. Se você quer saber se foi de um jeito ou de outro, quantos milhões de anos ou apenas algumas centenas, podemos discutir isso outra hora. O fato é, Deus criou o homem. A Bíblia é muito clara sobre isso. E Ele criou o homem não porque Ele não tinha nada para fazer ou estava sozinho. Ele criou o homem porque a proposta de Deus para o homem é vida. Eu não sei como é que é o seu entendimento de Deus. Enquanto eu crescia, Deus era um policial celestial que estava pronto a me jogar um raio na cabeça e me proibir de fazer todas as coisas que eu gostava. Hoje que eu conheço a Deus, Ele quer que eu viva a minha vida a pleno, que eu aproveite tudo que Ele tem para me dar na minha vida. O que aconteceu, no entanto? Deus criou o homem para a vida, até aí nós estamos bem felizes. No entanto, surge o pecado. O que é o pecado? O pecado, imagina você, Deus criou o homem e dá a mão para Deus e Ele está te levando para viver a vida. E você está andando com Deus, de repente você fala, não, peraí. Parece aquelas crianças de 2 anos. Não, eu vou seguir o meu próprio caminho. E Deus fala, cara, eu te criei, vamos comigo. Não vou contigo, eu vou seguir o meu caminho. Tu acha que é melhor para lá? Eu acho que melhor é para cá. E sai andando sozinho. Isso é pecado. Deus me criou para viver com Ele e eu digo, não vou viver contigo, vou viver a minha vida. E a princípio você pode pensar assim, bom, que Deus é egoísta, né? Tem que ser do jeito dele. O que acontece é o seguinte, na hora que eu me separo de Deus, o meu caminho é a morte. Eu não preciso dar muito exemplo, é só olhar ao redor. Olha a história da humanidade. E não precisa nem olhar centenas de anos atrás, pode olhar a última semana que está bom. O homem, longe de Deus, caminha para a morte. Não tem outro jeito. Só que o homem percebe isso. Ele percebe que desligado de Deus, a vida dele não vai bem. Aliás, a vida dele é um desastre. Então ele começa a fazer algumas coisas. Ele fala, já sei, eu vou à igreja. Seja igreja católica, protestante, muçulmana, o que for, eu quero voltar para Deus, eu vou achar uma religião. E existe religião para todo gosto, tamanho, tipo, cheiro, do jeito que você quer. Mas as pessoas percebem que ir à igreja, às vezes aponta para Deus, mas não me faz voltar para Deus. Aí a pessoa fala, já sei, vou fazer boas obras, vou ser o mais bonzinho que eu puder. Eu vou dar dinheiro, eu vou ajudar, eu vou fazer...
E é legal, isso ajuda, abençoa pessoas, mas não te reconecta com Deus, não enche o teu coração. Aí as pessoas falam, já sei, eu vou viver da maneira mais moral possível, não vou fazer nada errado. E o resultado continua sendo o mesmo. Ainda assim, eu não me reconecto com Deus. Aí nós chegamos no versículo de João 3,16, que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus. Para quê? Para cobrir o pecado. Nessa hora, todo mundo tem uma opção. Quem nele crê, segue para a vida. Quem não crê, continua no mesmo caminho. Não é que Deus vai te mandar para o inferno. Tu não quer viver comigo? Vai para o inferno. Não, Ele fala, tu não quer viver comigo? Segue o caminho que tu está seguindo. E o caminho que tu está seguindo é esse aí, ó. Mas todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Essa é a razão da nossa esperança. Tudo mais que vem depois disso, gente, é secundário. Claro, a gente pode gastar dias falando de cada um dos passos dessa realidade. Mas essa é a razão, é a essência da nossa fé. Isso é aquilo que nos reconecta com Deus. Isso é aquilo que aquele cego falou. Eu era cego, encontrei Jesus. Aliás, naquele momento ele nem tinha encontrado Jesus. Ele falava, eu era cego, agora eu vejo. Depois ele conhece a Jesus e se prostra diante de Jesus e fala, meu Senhor, meu Salvador. Nós estamos fazendo essa série sobre compartilhar. E eu fiz esse exercício com vocês sobre testemunho. Eu acredito que o maior desejo de Deus para a nossa vida são dois desejos bem simples. Primeiro, Ele nos chama a nos reconectarmos com Ele. E não tem outro jeito a não ser por Jesus. Não tem outro jeito. O primeiro desejo dele é, reconecte-se comigo. Vem, me dá a sua mão. Vamos continuar andando juntos. E segundo, se você dá a mão para Deus e começa a andar com Deus, Ele fala, conta para os outros o que aconteceu com a tua vida. São dois desejos. Anda comigo, conta para os outros. Eu não sei em que ponto você está. Se você não está andando com Deus, o pedido de Deus é, me dá a sua mão. Se você está andando com Deus, o pedido de Deus é, seja minha testemunha. Eu quero, mais um pouquinho, eu vou orar aqui pela nossa igreja, mas eu quero deixar bem claro um convite para vocês, e esse convite é que você descubra onde você está diante de Deus. Andar com Deus é uma aventura, a aventura mais empolgante que você pode ter. Vocês viram a guria sem braço dizendo, aí eu fiquei famosa, não é o que eu queria, mas é legal ser famoso porque assim eu posso falar de Jesus. Isso porque ela estava orando, Deus, qual é a tua vontade para mim? É que um tubarão coma teu braço. Estranho, né? Estranho. Mas por quê? Porque você sem braço vai poder falar muito mais de mim. O maior desejo de Deus é que você tenha uma vida junto com Ele. Onde é que você está? Você está caminhando com Deus? Não estou perguntando se você é bonzinho. Eu estou supondo, olhando vocês todos aqui, todo mundo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, que vocês são pessoas maravilhosas. A mim vocês enganam muito fácil. Mas eu desconfio que lá no fundo a gente sabe quem é. A gente sabe como é que é o nosso coração. Se você não conhece a Deus, este é o momento para tu conhecer a Deus. Este é o momento para tu iniciar uma caminhada pela qual nós oramos pela Mariana, que ela venha conhecer a Jesus. Não é só na cabecinha dela, mas no coração. Ser transformada por esse Jesus, que é a experiência que muitos de nós conhecemos. Se você tem sido transformado por Jesus, eu quero lançar o desafio que ainda essa semana você possa contar para alguém que diferença Jesus tem feito na tua vida. Não que diferença a igreja tem feito, porque isso não tem a menor importância. Que diferença Jesus fez na tua vida. Talvez Jesus mudou o teu casamento, o teu jeito de lidar com o filho, a tua depressão.
Talvez tenha lhe dado o jeito de lidar com teu pai, com teu patrão, com teu empregado, com teu vizinho, não sei. Nós precisamos compartilhar a ação de Deus, porque foi para isso que Ele nos deixou. Baixe sua cabeça e ora comigo. Senhor nosso Deus, nós sabemos do Seu poder. Nós reconhecemos o Teu amor. Como indivíduos, como grupo, como igreja, nós confessamos que o Senhor tem transformado a nossa vida. Pai, eu quero pedir especialmente por aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus, que eles possam nesse momento se perguntar onde é que eles estão, se eles continuam caminhando rumo à morte, ou as opções dele, a fé deles em Cristo, já deu a eles a esperança da vida eterna. Pai, que cada um de nós possa sair daqui com essa verdade clara no seu coração. Que a gente possa sair daqui entendendo o Teu propósito para a nossa vida. Se nós não andamos com Cristo, que a gente possa começar a iniciar, ou pelo menos investigar que história é essa de andar com Jesus. E se nós temos andado com Jesus, Pai, eu não creio que é possível andar contigo e não experimentar uma transformação. Então, se nós temos andado contigo, que a gente tenha a ousadia, coragem, a alegria de compartilhar com outros a diferença que faz andar contigo. Usa-nos, Pai, para a Tua glória. Usa-nos para espalhar a Tua palavra. Usa-nos para compartilhar do amor de Jesus por cada um de nós. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.